O matrimônio tem sido apresentado em algumas culturas como algo sagrado, mas poderia o casamento chegar a representar realmente por si só uma realidade de fato espiritual e na mais ampla acepção do termo? É isto que vamos tratar neste vídeo sobre as augustas realidades conjugais anunciadas para os novos tempos. Ora, desde o começo das ideias de paraíso, este ambiente pleno de ordem, fartura e pureza não pode ser considerado perfeito sem a participação da realidade conjugal. Seria algo como imaginar um grande monastério repleto de belezas e de harmonias, com pessoas santas, sábias e bondosas, porém marcado pela austeridade e sem a participação deste tipo tão importante, complexo e promissor de amor que existe entre os casais. Por isto, Adão reivindicou esta espécie de companhia após ser colocado no paraíso, ainda que depois do pecado as coisas tenham mudado um pouco. Não existe, então, a possibilidade de se imaginar qualquer paraíso verdadeiro sem a ideia de uma existência farta ou profunda no campo do amor conjugal. Apesar das coisas serem sempre algo diferentes lá no próprio paraíso. Com efeito, não é possível subestimar a importância da sexualidade no curso da evolução humana, de um modo ou de outro, porque a forma como o ser humano trata este tema determina a natureza da sua evolução como um todo. É verdade que a sexualidade tem os seus desafios e consequências. No entanto, a generosidade de Deus permite que caminhos cada vez mais elevados possam ser trilhados também ali, prometendo inclusive grandes encontros e supremas realizações. Neste aspecto, os recursos que o ser humano possui para tratar da sexualidade também evoluem com ele e com a sua própria espécie. Algumas culturas assumem isto abertamente. Já entre os gregos, os deuses não eram fracos em proezas sexuais, merecendo destaque aqui a figura central de Zeus, o Júpiter dos romanos e soberano do panteão divino, um nome que merece ser guardado porque retornaremos a ele em muitos momentos em função dos vínculos deste arquétipo com a sexualidade. O zodíaco romano se caracteriza por reunir os seus deuses em pares, para enaltecer as polaridades inerentes aos seus arcos zodiacais. Para os nórdicos, os grandes guerreiros seriam confortados pela presença das valquírias no céu de Valhalla. Oisla adaptou a ideia, prometendo 72 virgens para cada um dos seus heróicos jihadistas no céu de Alá. Talvez seja no Oriente, porém, que o tema do amor aparece com maior fluência. Os grandes deuses hindus possuem diferentes consortes ou variações de formas originais. O trato da magia sexual aparece nos mistérios de Shiva e no tantrismo, tal como sucede, aliás, com muitos budas tântricos. Contudo, é nos mistérios de Vishnu que a questão do idílio conjugal prolifera, especialmente no contexto do seu paraíso, é claro, chamado Vaikunta. Antes de prosseguir, porém, com os pujantes paraísos orientais, caberia perguntar sobre as culturas judaica e cristã, que, afinal, se desenvolveram em meio a todas estas outras tradições.
Vimos que Adão solicitou companhia deste tipo no seu paraíso, mas e depois? Onde será que o tema conjugal superior ressurge nas lendas sagradas judaico-cristãs? Esta questão é realmente importante, porque suscita dúvidas na alma dos fiéis. Até porque a temática sexual tem sido uma coisa central nas presentes eras do mundo. Sucede, porém, que Jesus afirmou que, na ressurreição, as pessoas já não se casariam e nem seriam dadas em casamento. Aliás, esta situação seria até algo desabonadora para as pessoas que começam a imaginar que o paraíso anunciado será algo solitário. Afinal, se Adão solicitou uma companhia para si no antigo paraíso e Deus concedeu, acaso o paraíso futuro não teria as mesmas possibilidades? Se assim fosse, o paraíso dos muçulmanos soaria mais atrativo com suas dezenas de virgens, ao menos para os guerreiros, é claro. Mas a realidade é toda ao contrário, achando-se, porém, harmonizada pela questão espiritual. Ora, embora não exista ali a promessa de algum hipotético harém, ainda que entre os nórdicos tal coisa talvez não fosse assim tão literal, o fato é que o paraíso judaico-cristão traria promessas qualitativas incomparáveis, uma vez que as pessoas já nascerão espiritualmente casadas em função de serem preparadas para conhecer as suas almas gêmeas predestinadas. Além disto, as próprias tribos estelares anunciadas já asseguram por si só um amplo campo de afinidades profundas, suficiente para suprir um elevado grau de harmonia e de satisfação. Idealmente falando, porém, as pessoas apenas se reconhecerão ou reencontrarão nesta vida, em função das experiências profundas que serão capazes de se proporcionar mutuamente, seguindo aquilo que a própria alma revela com o apoio de um conjunto de informações norteadoras, já que uma profunda ciência do destino estaria regendo as coisas então. A verdade, portanto, é que o tema conjugal segue sempre presente no judaico-cristianismo, e sob características bem especiais, a saber, a exatidão e o recato. Ora, uma das grandes marcas da antiga sabedoria judaica é a prudência, como forma de preservar a sua fidelidade a Deus. Toda a história sagrada dos hebreus representa um grande esforço de preservar a pureza dos mistérios, tanto como uma longa elegia ao seu próprio Deus. Um Deus que exige fidelidade e que promete um paraíso, e que já não seria um paraíso qualquer com traços de mundanidade. A sublime realidade das tribos cósmicas, simbolizada pelos filhos de Jacó, não haveria de ser confundida com o casamento comum, pois mesmo Jesus afirmou que na ressurreição não haveria este tipo de casamento. Autores notórios já perceberam a proximidade do nome de Abraão e Sara com o de Brahma e Sarasvati, o Deus Criador associado à ordem social superior no hinduísmo. A questão conjugal transparece sutil e simbolicamente em vários relatos de paraíso judaico-cristão, desde o paraíso original e na sua reconstrução pós-diluviana por Noé, quando reúne os animais em pares na sua arca, e depois sob as ordenações de Jacó a seus filhos, completadas pela organização tribal de Moisés durante o Êxodo, seguido pela divisão da Palestina pelas 12 tribos, passando ainda pelos 12 apóstolos de Jesus até a consumação dos tempos, no contexto das profecias,
onde todo este simbolismo é reunido e abunda em detalhes através da Jerusalém celeste do Apocalipse. Seria então o momento de esclarecer algumas coisas importantes. Primeiro, que mitos e profecias, assim como história sagrada, seriam questões altamente mescladas entre si, razão pela qual muitas vezes é difícil comprovar cientificamente os relatos apresentados nos textos sagrados, na medida em que muitas dessas descrições representariam antes uma certa idealização das coisas, buscando imprimir no inconsciente coletivo certas estruturas de pensamento. O mito atende melhor ao imediatismo humano do que a profecia, mas isso não significa que sejam realmente coisas distintas, até porque eles se reúnem amplamente na transição dos tempos. Mitos também se travestem de dogmas e instituições, criados para conter a sociedade em nome de ideais maiores. É o que acontece com o sacramento do casamento no catolicismo, cuja unicidade e eternidade encontra fundamento espiritual na doutrina das almas gêmeas embutida nas profecias. E segundo é que, pelas mesmas razões, as ideias de paraíso celeste e de paraíso terrestre seriam coisas também próximas entre si, não raro unificadas no espaço-tempo, ou além mesmo de tudo isto, ainda que para muita gente possa ser difícil pensar nestes termos, já que se deseja sempre algo diferente e mais imediato, ainda que tampouco pretendamos aqui contestar quaisquer possibilidades. As razões pelas quais estes paraísos recebem um caráter celestial é, por um lado, serem instrumentos para a realização espiritual superior da humanidade, e, de outro lado, em função da base astrológica que apresenta esta organização social idealizada, buscando igualmente a realidade espiritual. Os próprios filósofos da Igreja jamais negaram a realidade astrológica, apenas refutaram o determinismo dos astros diante da fé. Porém, no contexto superior, tudo sempre se transfigura. Afinal, a verdadeira astrologia é coisa subjetiva que apenas emprega o simbolismo cósmico. Em suma, muitas profecias e até mesmo certos mitos de paraíso diriam respeito, sobretudo, ao retorno do paraíso terreal das origens, a ocorrer em algum momento da evolução espiritual do nosso próprio planeta, e seguramente no limiar de fortes crises culturais. Merece destaque no estudo destes relatos, onde mito, profecia e história sagrada se misturam, duas formulações semelhantes, assinaladas também pela síntese que representam, que são a Jerusalém celeste do Apocalipse e o paraíso de Vaikunta do hinduísmo. A imagem divulgada pelo perennialista Titus Burckhardt na sua obra Símbolos deixa clara a semelhança entre ambos os sistemas, não obstante haver outros aspectos de Vaikunta em termos de 7 portais. Podendo-se comparar isto, então, aos vários setenários presentes no Apocalipse. Facilmente se pode observar como estes grupos dialogam entre si dentro da astrologia, tal como na duplicidade das regências planetárias do modelo clássico ocidental. Temos já tratado destes temas em outros momentos, sobretudo no livro Vaikunta, o Paraíso Astrológico, e no vídeo Sexualidade, Chave Espiritual das Eras Passada e Futura.
aos quais o estudante poderá se reportar para conhecer outros detalhes da questão. Aqui buscaremos dar destaque para as promessas anunciadas nas descrições hindus de Vaikunta e também do Apocalipse joanino. Tal como no Apocalipse, o Bhagavatam afirma que em Vaikunta haverá árvores da vida repletas de flores e frutos, os quais São João detalha serem em número de 12, como são os meses do ano. O texto hindu afirma que os casais sagrados voariam lá em suas naves, provavelmente como Merkabas ou Vimanas de ascensão. Os Puranas oferecem, inclusive, uma indicação aparentemente astronômica, ao sugerir que Vaikunta está associada à constelação de Capricórnio, o que, na realidade, representa uma alusão astrológica à era de Capricórnio, quando este paraíso estaria plenamente consumado em nosso planeta. Não obstante, este momentum profetizado começa na realidade já na era de Aquário, uma vez que os dois signos de Saturno estão reunidos pela nova era solar, razão pela qual se dá destaque também a Kumbha, nome da constelação de Aquário, que é o jarro sagrado que reúne as dádivas da evolução, também chamado Kalasha, e que aparece no ápice do templo de Vaikunta e no símbolo ocidental do aguador. Os Puranas também asseguram que os seus habitantes possuem um alto índice de satisfação emocional. Não existe desejo, cobiça ou inveja, encontrando uma completa paz e alegria por se estar a serviço do Senhor Vishnu, cujo paraíso proporcionaria um grau tão elevado de gratificação dos sentidos comparado ao qual a experiência do mundo material corrente se torna insignificante e sem sentido. Uma das razões disto tudo é que as individualidades podem ser altamente satisfeitas através da autorrealização conjugal, harmonicamente unificada com a autorrealização espiritual, reunindo assim céu e terra. Estas augustas realidades conjugais e espirituais têm sido já conhecidas pelas hierarquias espirituais da Terra, de modo que aquilo que se anuncia nas profecias é apenas a sua socialização no plano da humanidade corrente. O Apocalipse joanino também apresenta uma série de condições para penetrar na Jerusalém Celeste, entre elas o veto à depravação e à imoralidade sexual. Como a espiritualidade visa refinar as coisas, aqueles que não amam a disciplina tenderiam a ser incompatíveis com esta ordem superior. O estudo da psicologia ajuda a compreender quanta coisa negativa o ser humano pode fazer movido por suas frustrações sexuais. A definitiva correção da questão conjugal aprumará a natureza humana de uma forma profunda, proporcionando, inclusive, através da própria intimidade conjugal, experiências e realizações espirituais de alta monta. Existe no mundo um grande desequilíbrio de valores. As pessoas não sabem como alcançar a harmonia. Pior ainda, no tocante ao acesso e ao esforço necessário quanto às práticas espirituais avançadas, onde mesmo os ditos esotéricos tendem a permanecer na superfície. E nisto, a realização conjugal profunda pode oferecer um caminho bastante direto para satisfazer o ser humano a nível profundo e elevar as suas energias, na medida em que a energia do amor, ou a esfera emocional, apresenta uma linha de menor resistência para a evolução humana. É muito importante o ser humano conhecer a verdade para se libertar, como dizia Jesus, e através do matrimônio perfeito,
as verdades profundas podem ser mais acessíveis do que mediante técnicas espirituais avançadas, além de mais seguras e econômicas do que outros recursos mais arriscados ou mais onerosos. E, no entanto, algum conhecimento espiritual holístico sempre será necessário para avançar pelos caminhos inusitados da magia, onde, quem sabe, a alma gêmea pode emergir como a grande recompensa do guerreiro tântrico. O casamento profundo representa a destruição dos grilhões da alma humana pela conquista da serpente. Queremos aproveitar a ocasião para comentar que o tema do ócio, anunciado hoje por alguns como uma conquista futura da humanidade, graças ao poder das máquinas, representa, na verdade, uma das coisas mais antigas que existe no mundo, estando citado nominalmente no paraíso do Gênesis. Entre os fatores que contribuíram para isto estava a natureza preservada, a economia de subsistência e a própria divisão justa de trabalho, onde jamais tocava muito a uns e pouco a outros. Quando as pessoas têm as suas fontes de satisfação distribuídas e aprofundadas, a harmonia se torna uma coisa natural. De modo que muitos conflitos serão superados na medida em que o ser humano encontre aquela sua contraparte única, auxiliando para que cada pessoa se reconheça como única também diante do outro e do próprio universo. Eis que as pessoas serão criteriosamente orientadas a saber como agir para alcançar estes encontros únicos e definitivos que são as verdadeiras almas gêmeas. Por esta razão, o domínio de Vaikunta é apresentado, por vezes, como reunindo um conjunto de planetas onde os devotos de Vishnu residiriam. Ora, estes subplanos tratariam, na verdade, de detalhar as divisões astrológicas que permitem individualizar as seções de Vaikunta, na forma de signos especiais, que tampouco seriam os signos da astrologia comum, mas sim daquele zodíaco particular Vaikunta de essências espirituais que combina os ciclos do Sol e de Júpiter, mais ou menos como se emprega na astrologia chinesa, porém com maior ênfase nos meses dos anos jovianos, tal como transparece num certo sincretismo tibetano, aliás, resultando daí nas 144 subdivisões de Vaikunta e também da Jerusalém Celeste, onde, inclusive, os 144.000 eleitos acham-se expressamente nomeados. Mas é claro que isto não é tudo, pois onde há luz também existe a fonte desta luz. Toda evolução é um caminho, e todo caminho tem um guia, um guardião. O guia perfeito é aquele que é o próprio caminho, a encarnação da via, como aliás disse Jesus, ou seja, alguém que trilhou este caminho com perfeição e nele se converteu por fim, para poder abrir as portas para todos. E então, este zodíaco misto acha-se simbolizado por aquele avatar especial de Vishnu, que é chamado igualmente Vaikunta, o qual ostenta em seu próprio simbolismo os arquétipos centrais destes dois zodíacos, que são Leão, o signo ocidental regido pelo Sol, e Javali, o signo oriental regido por Júpiter. Desnecessário dizer que este modelo ostenta uma importante síntese planetária.
E neste caso, se o próprio sistema zodiacal Vaikunta se destina a abarcar todas as pessoas capacitadas para a evolução espiritual através dos 144 signos combinados que existem ali, já a natureza do próprio avatar, senão também das hierarquias intermediárias, acha-se naturalmente regida pelos dois arquétipos zodiacais centrais mencionados, Leão e Javali, ou, com maior distensão, pelo Sol e por Júpiter. Júpiter, considerado como um segundo Sol do Sistema Solar, é denominado textualmente como Guru na Índia, o dissipador das trevas, o mestre espiritual. Existem várias razões para isto, mas para os propósitos deste estudo, cabe observar que este planeta rege as presentes eras do mundo, como foi a Era de Peixes e agora a Grande Sexta Era Solar. Tudo isto faz com que este planeta seja considerado na atualidade como o grande educador do mundo, em função das energias a ele associadas, de bases sexuais e a serem transmutadas em energias religiosas e espirituais. De onde também a exaltação das modalidades zodiacais e psicológicas a ele relacionadas. E aqui entraria também certa tradição pela qual os avatares encarnam nos signos opostos das grandes eras emergentes, razão pela qual, por exemplo, o Manu Vaisvavata da Era de Virgem é mostrado como um peixe. O avatar do Egito era chamado Escorpião em plena Era de Touro, e Jesus nasceu em Virgem na Era de Peixes. Daí o Apocalipse enfatizar que o Cristo retornado será o leão da tribo de Judá e a raiz mística da casa de Davi. E este será, pois, o grande mensageiro do paraíso final da presente ronda de evolução, no momento da consumação evolutiva do atual Homo sapiens, permitindo daí a sua superação e a chegada da nova subespécie humana, que será aquele novo Homo sapiens habilitado para a transcendental energia da quinta essência. E é ele que revelará, então, os caminhos para a realização dos novos grandes mistérios da ultimação das coisas. E que outra coisa poderia ser esta, senão a construção do próprio paraíso renovado, instrumento para as supremas realizações da humanidade.